Amém, irmãos. Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem para colocarem-se em pé. Abriremos as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 5, leremos versículo 12. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vou pedir que os irmãos depois mantenham suas Bíblias abertas para manusearmos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos. Amém. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, o texto em que lemos é um texto que demonstra, declara, explica aquilo que sucedeu a toda a humanidade. Na verdade, a Bíblia diz que antes do pecado, antes dos nossos pais, Adão e Eva, pecarem, não havia morte. Não havia morte. Então, a morte, vamos ler, vamos fazer a leitura novamente. Pelo que, como por um homem entrou o pecado, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, vamos entender uma coisa. Antes do pecado de Adão, não havia morte. A primeira morte registrada na Bíblia está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, se não me falha a memória. Vamos abrir? Vamos abrir a palavra do Senhor. Após o pecado de Adão, a primeira morte está registrada no capítulo 3, verso 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aqui está a primeira morte. Leiamos juntos, irmãos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Só é possível arrancar a pele de um animal se ele estiver morto. É impossível viver sem este órgão, sem a pele. É isso, doutor? É possível? Certo? Então, só é possível arrancar a pele se o animal morrer. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos ver algo extraordinário, que o pecado, ele entra no mundo através, a morte entra no mundo através do pecado. Então, antes do pecado, quanto tempo viveu Adão e quanto tempo viveu Eva?
o tempo só começou a ser contado após o pecado. Antes do pecado, não havia contagem de tempo. O pecado, ele trouxe algumas circunstâncias para o homem conviver com elas. Uma delas é a morte, que não havia. A outra é a contagem do tempo. Agora, com a morte, havia necessidade de se contar o tempo. Antes da morte, antes de existir morte, não havia necessidade de se contar tempo. Por isso é que existem fósseis de determinados animais com alguns bilhões de anos. Sendo que de Adão a Abraão conta-se aproximados 2.000 anos. De Abraão até Jesus, aproximados 2.000 anos. E de Jesus até nós, aproximados 2.000 anos. Então nós estamos falando de 6.000 anos após o pecado. Só que há fósseis de animais com alguns milhões de anos. Como é que pode isso, pastor? Porque antes do pecado não havia tempo. Certo? Está entendido, irmãos? Está entendido? Agora voltemos aqui. Vamos abrir. Quais foram... A palavra pecado, amartia. A palavra pecado é uma palavra grega, que no original é amartia, que quer dizer errar o alvo. Isso quer dizer pecado. Por isso Jesus é o nosso alvo. A palavra de Deus diz assim: prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, eu prossigo para um alvo chamado Jesus Cristo, porque neste alvo eu tenho uma herança, eu tenho direito a uma herança, eu tenho direito à eternidade. Então vamos ver o que o pecado trouxe, qual foi a consequência do pecado. Primeiro vimos, o pecado entrou pela morte, e agora vamos ver a consequência do pecado. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que diz a Bíblia? Leamos juntos, irmãos. Porque todos pecaram e, como consequência, não está mais na presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a providência de Deus? Qual foi a providência imediata de Deus? Expulsá-los daquele ambiente em que eles viviam. Porque naquele ambiente que eles viviam, o pecado não podia estar ali. Então eles foram expulsos do Éden por uma providência divina. Porque no Éden havia uma árvore chamada árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida após terem pecado, o que aconteceria? Viveriam para sempre no pecado. Então qual foi a providência de Deus? Tirou o homem do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida após ter pecado, para que ele não vivesse eternamente como o adversário das nossas almas, que ele vive eternamente no pecado. Então o homem agora tem o seu tempo de nascer e o tempo de morrer. Por isso a palavra de Deus diz assim: há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Então há tempo para tudo no céu, há tempo para tudo na terra. Agora, só o tempo ficou determinado após o pecado. As consequências do pecado foram terríveis, foram danosas. Nós poderíamos voltar lá para o Gênesis e vermos quais foram as consequências, o que aconteceu, né? As dores de parto se multiplicaram, a terra foi amaldiçoada, produziram espinhos e cardos. Então não havia espinhos na terra, irmãos. Os espinhos nasceram como consequência do pecado. Então o pecado trouxe inúmeras consequências. Dentre elas, a pior delas
A mais terrível delas é: o homem está destituído da glória de Deus. Ele foi expulso do Éden, ele não tem direito mais à glória de Deus, à presença de Deus, à eternidade de Deus, porque o Deus a quem servimos é um Deus que é santo. Então, se ele é santo, o homem não pode conviver com esse Deus. Pois bem, mas lá no Éden nós vimos que Deus providenciou um recurso para o homem retornar, para aquele ambiente de comunhão. No livro do Apocalipse há registrado 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. Uma delas, que está relacionada ao tema que nós estamos tratando, é: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a comer da árvore da vida. Por quê? Porque ele perdeu o direito de comer da árvore da vida pelo pecado, para ele não viver eternamente como um desobediente, como um pecador. Está entendido? Então, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a comer da árvore da vida. E mais do que isso, e entrem na cidade pelas portas. Então nós seremos recebidos na cidade eterna, entraremos pelos portais celestiais, porque fomos lavados, remidos, resgatados, perdoados pelo sangue inocente do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Então voltemos agora ao texto. Então entendido está: o pecado trouxe como consequência o homem ser destituído da glória de Deus. Agora nós lemos aqui no verso 15, dizendo o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, como o pecado. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Olha que coisa extraordinária. Então, salvação não é mérito. Salvação não está ligado a obras. Salvação não está ligado àquilo que eu faço. Salvação está ligado àquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Salvação é o resgate de Deus. O inocente de Deus morreu no nosso lugar. Então, ele pagou o preço. Qual foi o preço? A Bíblia diz assim: o salário ou recompensa, a recompensa, o pagamento pelo pecado é o quê? É a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Por isso, presta atenção, o pagamento pelo pecado é a morte. Por isso, quando o pecado entrou a morte, que é o pagamento dela. Pecou, entrou a morte, porque a morte é o pagamento do pecado. É o preço cobrado pelo pecado, a morte. Aí você vai ver que coisa extraordinária é sermos salvos, perdoados por Jesus. Nós somos a igreja dele porque fomos resgatados por ele. Nós temos direito a uma eternidade porque fomos perdoados por ele, porque ele pagou o preço por nós. Quando você pensar no preço que Jesus pagou, é para quê? Porque ele vai cumprir nele aquilo que estava estabelecido por Deus. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Pois bem, aí Jesus desce da eternidade, ele desce da glória do Pai. Na eternidade ele é o Verbo de Deus. Aqui ele é o Yeshua de Deus, o Salvador de Deus, o Messias de Deus, o perdoador de pecados, o batizador com o Espírito Santo, o noivo da igreja. Então ele desce da eternidade, ele toma a forma de homem. Para quê? Para cumprir nele o pagamento que era meu. Por isso, não foi Jesus levado à cruz pelas multidões. Jesus não foi levado à cruz, eu já disse isso inúmeras vezes, eu estou falando mais devagar para todo mundo conseguir entender. Jesus não foi à cruz porque Judas o traiu.
Jesus não foi à cruz porque o sinédrio judaico estava conspirando, estava armando contra ele. Não foi. Jesus não foi à cruz porque Pilatos foi covarde e debaixo da pressão dos judeus sentenciou Jesus covardemente e injustamente, sem provas. Jesus foi à cruz espontaneamente, ele foi cumprir uma agenda celestial, ele foi cumprir aquilo que estava estabelecido pelo Pai. Por isso, quando ele vai orar ao Pai, no Monte das Oliveiras, antes de ser entregue, ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, o cálice da dor, o cálice da agonia, o cálice do preço que seria pago, mas se não for possível, cumpra-se em mim então a tua vontade. E ele vai espontaneamente à cruz. Por isso, quando Pedro defende ele com uma espada, ele vira-se para Pedro e diz assim: Pedro, se eu quisesse, eu daria ordem aos meus anjos, e eles viriam aqui, Pedro, mas eu vim para esse momento, Pedro, eu vim, as coisas estão acontecendo dentro de um plano de Deus, do meu Pai. Jesus não precisou que ninguém o defendesse, irmãos, ele veio para isso, ele veio para cumprir nele o preço, o alto preço, ele veio pagar o alto preço do nosso pecado, e é por isso que nós estamos aqui perdoados. É por isso que quando você entender o que é o sacrifício de Jesus, é importante você entender que o sacrifício de Jesus, ele é substitutivo, isto é, ele tomou a minha culpa, ele tomou o meu pecado, ele levou o meu pecado sobre os seus ombros, ele cravou a cédula da minha condenação, ele rasgou a cédula da condenação na cruz, ele crava a cédula da condenação na cruz. Vamos abrir Colossenses. Eu estou dizendo, mas os irmãos vão acompanhar, por gentileza. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Verso 13, irmãos, para que fique mais fácil o entendimento. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14, leiamos juntos. Havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que maravilha. Em outra tradução diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. Ele cancelou a sua dívida, irmão, ele pagou a sua dívida. Ele foi lá no Calvário e disse assim: você está devendo quanto? Não, o preço da salvação dela é a vida. Então ele entrega a vida dizendo assim: a dívida foi paga. Por isso a palavra dele, ele usa uma expressão grega, dizendo assim, quando ele vai falar está consumado, ele usa uma expressão grega dizendo tetelestai, que quer dizer, a dívida foi paga. A dívida foi paga na cruz do Calvário. Não devemos mais absolutamente nada, porque Jesus pagou a nossa dívida na cruz. É por isso que você precisa aceitá-lo como Salvador. É por isso que não existem outros salvadores. É por isso que Maria não salva, porque ela não morreu na cruz por você. É por isso que Pedro não salva, porque ele não morreu na cruz por você. E se Maria, e Pedro, e Paulo, e João, e Tiago, ou qualquer outro tivesse morrido na cruz por nós, ele não poderia sequer morrer por nós, porque o pagamento pelo pecado é a morte. Então eles pecaram, eles deveriam morrer pelo próprio pecado deles. Mas Jesus não. Jesus vai à cruz do Calvário, sem pecado, sem mancha, inocente. Ele paga o preço por mim. Se ele devesse alguma coisa, se ele tivesse pecado, ele pagaria o preço por ele. Mas não tendo ele pecado, ele pagou o preço por nós. Bendito seja Deus, adorado seja o nome do nosso Salvador, que nos comprou com alto preço. É por isso que o crente precisa valorizar a salvação, irmão. Você está na igreja, você é salvo, remido. As lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades muitas vezes nos cercam.
mas nós somos remidos de Deus, lembra disso? O escrito de dívida foi perdoado, foi apagado, o sangue de Jesus Cristo já nos comprou, somos libertos, somos livres para servir o Senhor. Olha que maravilha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e contra as ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravou na cruz a nossa dívida, dizendo ao Pai, está paga a dívida. É por isso que ele dá um brado na cruz, dizendo, tetelestai, a dívida foi paga, a dívida foi paga. Que maravilha, é nós sabermos que o pecado entrou por um homem. E voltemos agora ao texto, Romanos 5, mas a graça de Deus também entrou por um homem, bendito seja Deus. O pecado entrou por Adão, e o pecado sai pela graça de Jesus, através de Jesus. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, só um irmão, só um homem, só um morreu na cruz, só um tinha o direito de pagar o preço, porque ele sem pecado morreu por nós. Graça é aquilo que eu não mereço. A palavra caris quer dizer exatamente isso, é o favor imerecido. Não tínhamos direito a isso, mas Jesus nos comprou com sangue inocente, bendito seja Deus. O projeto da salvação, agora eu quero interagir com os irmãos aqui. Será que o pecado do homem foi uma surpresa para Deus, irmãos? Quando Deus fez o homem do barro, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Pois bem, o homem viveu uma grande parte da sua vida em comunhão com Deus no Éden, desfrutando de todos os benefícios da comunhão, da presença de Deus. Agora, quando ele peca, será que Deus foi surpreendido? Sim ou não? O que os irmãos acham? Não? Então me prova na Bíblia. Hã? Prova na Bíblia. Hã? Ninguém, irmãos? Deus é onisciente, mas não, tudo bem, mas prova na Bíblia que o pecado, ele não foi surpreendido com o pecado do homem. Ninguém? Valmor, salva a pátria aí, Valmor. Hein? Pastor, eu vou ler um texto aqui que eu creio. Tá, eu creio, então lê logo. Que nos ajuda. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Amém. Como de Glória um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, peraí, vamos ler junto. Deixa a igreja ler junto, meu amor. Isso, 20. Isso é que é importante. Esse texto, irmão. Olha o pecado não foi uma surpresa para Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Podemos ler? Leamos. Pode continuar, Valmor, por gentileza. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Lê o versículo anterior para ficar claro o entendimento. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Pode parar. Quando o sangue inocente foi conhecido pelo Pai? Antes da fundação do mundo. Mas alguém vai dizer assim, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, pastor. E o Senhor disse que o pecado de Adão se deu há 6.000 anos atrás.
na mente de Deus, estava o projeto da salvação. Então Jesus ir à cruz do Calvário não foi um improviso. Jesus não foi à cruz do Calvário de forma improvisada. Ele não morreu de forma improvisada. O pecado também não foi surpresa para Deus. Deus sabia. Então, antes do homem pecar, antes do mundo ser criado, olha bem, antes da fundação do mundo, na mente de Deus já estava o projeto da salvação. O Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, aquele que se daria para perdão dos nossos pecados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido. Olha que maravilha! Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isto é, Deus está dizendo assim: eu conheci o projeto da salvação, é antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia morrido, mas eu manifestei a vós agora, nos últimos tempos, mas já estava lá atrás. Você pode glorificar o Senhor, irmão? Você pode dar glória ao Senhor pela sua salvação, por esse Deus que te ama, por esse Deus que nos resgatou, por esse Deus que sabe quem nós somos, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, mas ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele nos perdoou, ainda assim nos resgatou, ainda assim nos fez homens e mulheres diferentes, transformados pelo poder da sua palavra. Seja bendito eternamente o nome desse Deus. Seja adorado pela graça maravilhosa que há em Jesus. A graça de Jesus, a graça redentora de Jesus, a graça perdoadora de Jesus, o Cordeiro de Deus que se entregou espontaneamente. Por isso, quando Pedro quis defender, ele disse: Pedro, eu vim para esse momento, Pedro, já estava lá na mente do meu Pai. O projeto é antes da fundação do mundo, Pedro, não é de agora não, é antes de todas as coisas. A palavra pecado, tornando a ela, quer dizer errar o alvo. Quem é o seu alvo, irmão? Jesus. Prossigamos para o alvo, prossigamos para Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Tem um prêmio para você, irmão querido, tem um prêmio para a igreja fiel, porque o pecado já não nos domina. Agora nós vencemos o pecado pelo sangue de Jesus, já estamos libertos, já andamos em novidade de vida, já fomos transformados pelo poder da palavra. A esse Deus a glória, irmãos, a esse Deus a honra, a força e o poder, porque Ele é digno de adoração. Eu quero convidar você a fechar os olhos e adorar o Senhor pela salvação, pelo perdão dos pecados, pelo dia maravilhoso em que Jesus te salvou. O dia que você foi salvo também não foi uma surpresa para Deus. Já estava tudo programado. Você que não sabia. Você não sabia. Você entrou na igreja sem saber. Você aceitou o convite sem saber o que te esperava. E o Senhor foi preparando todas as coisas. Já imaginou? Eu fico imaginando o dia que eu vim para a igreja. O Senhor foi mobilizando cada irmão, mobilizando um para convidar, mobilizando o outro para orar. Foi preparando a turma. Quando você chegou na igreja, estava tudo preparado, irmão. Você não sabia o que ia acontecer com você quando você veio. Nem eu. Mas já estava no plano dele. Já estava no projeto dele. Porque nada escapa ao seu domínio. Nada escapa à sua vontade. Amartia quer dizer errar o alvo. Não temos mais motivos de errar o alvo, porque agora Jesus te salvou e o Espírito Santo te conduz no projeto da salvação. Não abra mão da figura gloriosa do Espírito Santo, porque é por ele que você vai continuar no caminho da salvação, irmão.
É por Ele que você vai continuar herdando e tomando posse de todas as bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor.